Olá, pessoal. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre obsessão. A origem, de onde vem a obsessão? E obrigatoriamente, eu vou tentar fazer um negócio aqui hoje extremamente interativo. Então, eu preciso que tenham pessoas conectadas aqui, porque eu preciso das pessoas para poder hoje fazer essa dinâmica, tá? De descobrir aí de onde que vem a obsessão. Tá? Então, eu vou até adicionar aqui uma pergunta aqui. De onde vem a obsessão? Até publiquei. Ó, já entrou alguém aqui. Quem que entrou aí? Dá um oi pra mim, gente. Uma pergunta aberta aí. De onde vem a obsessão? Não sei se vocês estão enxergando aí. Alguém conectado aqui. Eu preciso... Vou até mandar aqui, ó. Pessoal conectado. Manda um oi aí. Hoje eu preciso de gente. Eu bolei aqui uma dinâmica, tá certo? E eu preciso de algumas pessoas para poder interagir, senão não vai funcionar o que eu bolei para hoje. Tá? Já tem uma perguntinha ali no vídeo. Tem duas pessoas conectadas. Boa noite. Quem tiver conectado aí, manda aqui no chat um oi aí, gente. Manda. Eu preciso de interação hoje. Hoje vocês que estão assistindo aqui online aqui, tá certo? Eu preciso de ajuda de vocês. Se vocês não participarem hoje, tudo que eu bolei não vai funcionar. O tema de hoje é obsessão. E aí? Olá, meu povo. Três pessoas, todo mundo começando a conectar aí. Quem tiver online, por favor, eu preciso de ajuda de vocês hoje. Eu preciso que vocês mandam para mim aí um oi aí no chat. Ah, a Vera chegou. Vera, eu vou precisar de você hoje, viu, Vera? Vera é fã de carteirinha aqui. Obrigado, Vera, por estar aqui. Eu vou contar com você hoje, viu? Hoje você vai me ajudar aqui no tema de hoje. Eu preciso de interação aqui no bate-papo. Eu preciso de pelo menos mais duas pessoas para poder interagir com a Vera. Estou vendo que tem três conectados ali. Tá, então, quem mais estiver conectado aí, dá um oi aí pra gente. Tá certo? Só para eu poder trabalhar aqui. Vou esperar mais um pouquinho, viu, Vera? Eu vou pedir um pouquinho de paciência da turma hoje aí. Mas é bacana, tá? Hoje eu preparei, ó, entrou mais uma pessoa aí. Quem entrou aí, manda um oi aí para mim. Hoje a atividade é interativa. Hoje, se as pessoas não interagir comigo, não tem bate-papo hoje. Eu preciso hoje de interatividade, senão não vai funcionar o que eu quero falar com vocês. A minha proposta de hoje para vocês. Ah, não me aperta não. Vou apertar não, velho. Se eu apertar, vai ser com carinho. Tá bom? Quem mais está conectado aí, por gentileza, manda um oi aí para mim, além da Vera, que sempre está conosco aqui, sempre participando, tá? Mas eu não vou apertar, não. Eu vou esperar aqui, ó, são 8h05. Eu vou esperar mais uns 5 minutinhos aqui para essa turma ver se entra, tá? Normalmente a turma vai entrando aqui agora a partir das 8 horas, é o horário que a gente se conecta aqui. Só para a gente aproveitar, né? A gente tem esse canal aqui, né? Dentro da página, né? Do Centro Espírita Francisco de Assis, aqui em Varginha, no sul de Minas. E a gente tem usado desse canal nesse momento de isolamento social. Oi, Elisete, boa noite.
Elisete, eu vou precisar de você, viu, Elisete? Você e da Vera, viu? Já tem duas aqui, já dá para começar. Ver se chega mais alguém aqui. O ideal é ter pelo menos mais uma terceira pessoa. Se a gente conseguir mais uma terceira pessoa aqui, a gente vai começar. Senão a gente vamos trabalhar com a Vera e com a Elisete. Então, só aproveitando, né? Esse é um momento que a gente entra aqui para bater um papo, falar um pouquinho sobre espiritualidade na formação humana, né, no nosso desenvolvimento. A gente vê como é que a espiritualidade, de certa forma, influencia, né, no nosso dia a dia, como é que a espiritualidade, de certa maneira, nos auxilia, ou às vezes também, a depender da sintonia, nos atrapalha na nossa formação humana, no nosso desenvolvimento humano, né? Então esse é um momento que a gente se reúne aqui toda sexta-feira, um bate-papo aí de 20, 30 minutinhos, é coisa bem rápida. E o grande objetivo é a gente sair daqui com algumas reflexões, com alguns pensamentos. E o meu papel aqui é tentar mediar esse pensamento de uma maneira bem do nosso cotidiano, né? Uma maneira bem próxima, né? Obviamente baseado nos fundamentos da doutrina espírita, né? Então esse é um canal que a gente se reúne aqui toda sexta-feira às 8 horas da noite. Quem puder estar conectado aqui online é sempre bacana, porque a gente vai interagindo com a turma, mas quem não puder, assiste depois, no momento oportuno, tá certo? Bom, eu vou esperar Elisete. Pô, saudade, Elisete. Que bom, super bacana você por aqui. Vera, não saiam não, viu? Não me deixem sozinho aqui não, porque senão não vai funcionar. Vou esperar mais 2 minutinhos para a gente poder iniciar aqui a nossa atividade de hoje. Hoje é uma atividade online e interativa. Hoje é diferente. Hoje a gente vai construir uma trama da Rede Globo, uma novela das 8, tá? A novela é Obsessão. Essa é a novela da Globo. Tá certo? E é uma brincadeira, mas é uma brincadeira com fundo de verdade, tá? É uma brincadeira baseada em fatos reais. A gente vai falar de obsessão, a gente vai falar da onde que vem esse negócio. Essa é a nossa provocação, tá certo? Vou fechar aqui a pergunta, tem 6 pessoas. Eu vou pedir a grande gentileza, quem estiver conectado, manda um oi para mim aqui no chat, tá? Eu já vi que a Vera mandou um oi aqui, a Elisete também já está presente, mandou um oi. Quem mais que está aí, manda um oizinho para mim, só para eu poder saber como é que está tudo aí, tá certo? Vou fechar aqui e a gente vai começar a nossa trama da novela das 8, Obsessão. Um caso baseado em fatos reais. Bom, tô vendo que a turma tá tímida, não quer falar, mas assim, ô Vera e Elisete, tá certo? Eu vou precisar de vocês, tudo bem? Eu preciso que vocês me respondam aqui à medida que eu for interagindo, tá certo? Conto com vocês, conto com você, Elisete, conto com você, Vera. Só me dá um ok aí, só para eu poder confirmar isso, por favor, tá certo? Não fiquem tímidas. Vamos lá. Vera, Elisete, vocês estão aí? Magali entrou também. Oi, Magali, boa noite, tudo bem? Legal, obrigado por vocês estarem aqui. Que bacana a gente estar se reunindo aqui. Vou pedir só para... vamos reformatar aqui. Eu preciso... A Elisete deu um ok, beleza, demora um pouquinho, tá certo? A Vera também deu um ok, ótimo. Ô Magali, eu vou precisar de você, viu, Magali? Tem um delay aqui, tem um tempinho de resposta aqui, tá? Eu vou precisar de você também, viu, Magali? Ô Vera, a gente vai formar uma história aqui. E você vai ser um personagem dessa história, viu, Vera? Você não vai ser Vera. Você vai ser João, tá, Vera? E você, Vera, João, tá? Então toda vez que eu falar João é você, viu, Vera? João,
João é um cara bruto e sistemático. Pensa num cara bruto e sistemático. Tá? Criado lá na roça, tá certo? Criado lá no meio do mato, com as coisas simples da vida, tá certo? Sem aquela coisa bem, sabe, bem radical mesmo, né? Bem raiz, tá certo? E João é um cara aí de 30 anos, tá? Que encontrou Elisete, tá certo? Elisete é uma jovem moça de 14 anos, tá? Inocente, também do interior, muito católica, família extremamente católica, né? Assim, do interior, né? E aí, Elisete foi prometida para João, se casar com João. Aquela coisa, né, de casamento de família, aquelas coiseiras, né? E Elisete, de 14 anos, super inocente, sem malícia, né? Criada, né, no maior recato, né? E João, bruto e sistemático, hein? Então, Vera, você é João, imagina seu personagem aí, imagina João, bruto e sistemático, aquele homem rude, de roça, do interior mesmo, sabe? Aquele homem que entende que na formação dele, não é culpa dele, são as referências que ele teve na formação dele, tá? Lugar de mulher é aonde? Na cozinha, né? Mulher foi feita para criar filho, tá? Esse é o modelo mental de João, mas não é culpa dele, tá? É só o modelo mental de João. Aquilo foi a referência, ele foi criado, ele se desenvolveu dentro de uma lógica dessa forma, tá? Então eu quero que você imagina João, viu, Vera? Vai imaginando aí o cenário de João, 30 anos, bruto, sistemático, rude, arrogante, tá certo? Mas de bom coração. Apesar de bruto, arrogante, sistemático, né? Mas de bom coração, que gosta das coisas muito certas, tá? Mas que tem Elisete, sua esposa, de 14 anos, uma jovem moçoila de 14 anos, inocente, coitada, prometida para João, se casou. Nunca teve a oportunidade de experimentar nada da vida, nem de conhecer outras pessoas. A única pessoa que ela conheceu foi João, né? O namoro era de pegar na mão, só de encostar na mão, pegar na mão era o namoro, dava uma passeada na praça depois da missa, no domingo às 8 horas da manhã, né? Então João passeava com Elisete na praça. Imagina aí, Elisete, você sendo essa personagem, tá? Uma jovem de 14 anos que foi prometida para João, né? E também dentro dessa linha, né, de que mulher era criada para ser, né, a mãe dos filhos, né? Cuidada para cuidar da casa, cuidar do lar, né? A mulher do lar, né? E aí vocês se casaram e dentro dessas crenças vocês foram felizes. Por que não? Né? As crenças eram os valores, eram o normal da época, tá certo? E vocês foram felizes. E passou-se ali um ano do casamento. E aí, Magali, eu vou precisar de você, viu, Magali? Agora vai entrar você, Magali. Você é a filha de João com Elisete. Tá certo? Você é a filha de João com Elisete. Menina, nasceu, né? Elisete com todo o carinho do mundo para cuidar da filha. João bruto, sistemático, nem pegava na filha direito. Não, pego não. Tem que cuidar, é a mulher que tem que cuidar, que tem que trocar a fralda. Eu tenho que chegar em casa, eu tenho que ter a casa pronta, a casa arrumada, minha roupa limpa, a comida na mesa. Esse é João, né? E Elisete, coitada, né? Aquela coisa, né? De arrumar a casa, menina, né? Preparando a comida, sempre tratando, cuidando de
de João com a roupa toda. Olha bem os personagens que eu estou colocando aí, tá certo? Né? E aí, Magali nasceu e, infelizmente, aconteceu o seguinte. João veio a falecer. Passou mal, teve um AVC e, bumba, bateu as botas. Morreu. Morreu, viu, Vera? João morreu. Muito bem. Mas apesar de ter morrido, o senso de responsabilidade e de compromisso com a família de João era tão grande que ele continuou, mesmo desencarnado, convivendo naquele ambiente familiar, na tentativa de proteger, na tentativa, tá, de alguma forma, evitar que qualquer mal acontecesse naquela família. E aí, Elisete teve que cuidar de Magali sozinha. Teve que arregaçar as mangas, teve que trabalhar. Elisete, durante 10 anos de sua vida, teve que trabalhar até Magali começar a entrar na adolescência, começar a poder ajudar melhor em casa e por aí vai. E o tempo passou. E aí, passado 10, 12 anos desse tempo, Elisete encontrou um rapaz. Saiu da missa e encontrou um rapaz extremamente respeitoso, amoroso, carinhoso, sensibilizado com a situação de Elisete. E Elisete começou a ter um certo olhar diferente para esse rapaz. Começou a permitir que esse rapaz chegasse mais próximo, conversasse, tomou um café. Com o passar do tempo, esse rapaz começou a frequentar a casa de Elisete, né? E Magali, com seus 16 anos, olhando a mãe feliz, nunca tinha visto a mãe tão feliz como daquela forma, né? Tranquilizada, se sentindo segura novamente, começou a entender que aquela relação era benéfica para sua mãe. E começou também a se permitir de aproximar desse rapaz. A pergunta que não quer se calar é: e João? João, espírito que continua frequentando aquela casa, que durante todo o tempo tem como referência a mulher e a filha, começa a perceber um novo homem frequentando aquele ambiente. E aí, Vera, eu vou perguntar para você na figura de João. Como que João está se sentindo? Como que você acha? Qual que seria a reação de João ao ver um outro homem na sua casa, se aproximando da sua mulher, tendo o afeto da sua filha? Como que você, João, se sentiria? Conta para mim aí, Vera. Escreva aí, por favor, Vera. Eu sei que tá dando um delayzinho, tá? Então a gente vai demorar um pouquinho, mas eu quero que você escreva, Vera. Você enquanto João, mas escreva o que você acredita que está dentro de João. João, aquele homem bruto, sistemático, rude, tá certo? Apesar de boa pessoa, apesar de bom coração, mas bruto, sistemático, fechado. Imagina aí João, do outro lado do plano espiritual, em casa, de braço cruzado ali, ó, e vendo o rapaz só encostar na mulher, vendo a filha tendo um certo afeto por aquele rapaz. Imagina, João, o que deve estar passando dentro da cabeça de João? Qual que é a vontade, o sentimento de João com aquele rapaz?
Vocês conseguem imaginar uma cena dessa? Você acha que João, fala para mim aí, Vera, você que é João, você acha que João vai ter, de acordo com as crenças, de acordo com o jeito que ele foi criado, de acordo com a forma que ele cresceu e se desenvolveu, você acha que João vai deixar um outro homem entrar na sua casa, se aproximar de sua mulher, aproximar de sua filha, linda de 16 anos, que é Magali? Ah, Vera, para com isso, Vera. Eu duvido que João vai estar feliz. João vai estar bufando, Vera. Soltando fogo pelas orelhas, Vera. João é bruto, sistemático. Você imagina João vendo a mulher de que tanto amor, que fez tudo por ela, se engraçando com outro homem? João é bruto, João é sistemático, João é rude, apesar de bom coração. Mas olha as crenças, olha os valores dele, velho. Na verdade, João quer esganar o outro homem que está na casa dele. O sentimento de João é de traição. O sentimento de João é de, nossa, eu que fiz tudo por essas mulheres, que quando eu era vivo, eu que botei comida na casa, que eu fiz, deixei essa casa para elas. Esse é o pensamento de João, velho. Ele é bruto, sistemático. Ele é rude. Ele tem o conceito de que a mulher tem que casar uma vez só. Pois é, o coração dele, Vera, o coração dele desse momento está cego. Cego pelos instintos, muitas vezes. E são esses instintos, Vera, que acontecem no coração de João, que torna ele cego e numa ideia fixa de que não vai permitir nenhum outro homem chegar perto da mulher e da filha. E aí, esse instinto que cria na cabeça de João essa ideia fixa de que não vou deixar nenhum outro homem tocar na minha mulher, não vou deixar nenhum outro homem entrar na minha casa, não vou deixar nenhum outro homem se aproximar da minha filha, meu tesouro mais importante do mundo. Isso muda o sentimento de João por uma insegurança, muitas vezes, e faz João ficar obsessivo em não permitir com que aquela relação aconteça. Por ciúme, por insegurança, por medo de perder o afeto, o carinho, ou de entrar no esquecimento delas. E é assim, muitas vezes, que acontece a obsessão. Que inicia-se um processo de obsessão. E aí João começa a rodear esse grupo familiar no intuito de não permitir com que aquelas relações aconteçam. E se por um acaso aquelas relações elas começam a se reestabelecer ou se tornar mais íntimas ou mais profundas ou mais próximas, quanto mais isso acontece, mais João fica irritado e mais João tenta atrapalhar essa relação. Porque o sentimento de João está adormecido, adoecido, transmutado. Porque isso não é necessariamente culpa dele. Às vezes são as crenças, são tão fortes. Você é criado dentro de uma estrutura tão forte de crença que você não pode permitir aquilo, porque aquilo é uma grande ofensa à sua honra, é uma grande ofensa a tudo que você fez. E essas nossas crenças tão fortes e às vezes tão mesquinhas é que fazem a gente ter essas ideias obsessivas, Vera. E aí começa-se um processo de obsessão de João com relação a essa situação. Ele fica obcecado, ele fica com uma ideia fixa de que não pode permitir
com que aquela relação estabeleça. Essa é a nossa natureza humana. Observem, todos nós temos um pouco mais, um pouco menos de ciúme, e isso está diretamente vinculado com a nossa segurança, o nosso autoconhecimento. Então, é dentro dessa história, desse contexto, pequeno contexto que eu coloquei para vocês, que muitas vezes nasce a obsessão. A obsessão nem sempre nasce de coisas ruins, ou porque a gente fez mal a alguém. Também por aí. Às vezes, quando a gente faz mal a alguém, a gente cria ranço dessa pessoa e cria uma ideia fixa que aquela pessoa não presta. E você fica a vida inteira com essa ideia fixa de que a pessoa não presta, ou de que a pessoa me fez mal, ou de que aquela pessoa só quer o mal das pessoas e por aí vai. Mas neste caso dessa história de João, Elisete e Magali, não tem a ver com maldade. A obsessão não está nascendo da maldade. E no sentimento de João, ele não quer o mal. Muito pelo contrário. A obsessão dele é de blindar a esposa encarnada e proteger essa família. Porque nos conceitos deles é inadmissível uma mulher ter um segundo homem, uma mulher se poder permitir a uma segunda relação. E a gente acha que isso é um caso lá do século passado, e quando a gente abre o jornal, quando a gente vê as notícias na televisão, ou escuta no rádio, ou nas redes sociais, a gente começa a perceber a violência do homem com relação à mulher, porque esse homem se sente muitas vezes ameaçado, injustiçado, onde já se viu uma mulher não me respeitar e coisas do gênero. Isso acontece hoje, pleno século XXI. Quantas vezes a gente vê aí mulheres sendo agredidas e violentadas dentro de casa, simplesmente porque não concordam, às vezes, com uma atitude que parte, né, do marido, ou o marido espera uma determinada atitude da mulher, e é assim que acontecem as nossas relações muitas vezes, inclusive nos dias de hoje. E são essas inseguranças, são essas crenças e esses valores ainda mal estruturados que adoecem os nossos sentimentos, que deturpam os nossos pensamentos e criam muitas vezes em nós ideias fixas que geram uma certa obsessão em cima daquilo. Nós criamos determinados preconceitos e temos aquilo como verdade absoluta, e aquilo vira, de fato, algo que nos deixa obcecados e não nos permite enxergar nada além daquilo. E é assim que começam as nossas obsessões. Começam por essas crenças, esses valores mal estruturados, que muitas vezes a gente acredita que aquilo é a verdade e não é. E a gente percebe isso no nosso dia a dia. E a gente acha que esses sentimentos ficam só aqui. Isso não é verdade. Porque essas referências de sentimentos, essas experiências, elas ficam no nosso âmago, elas ficam cravadas na nossa experiência, na nossa vivência enquanto espírito, e a gente carrega isso conosco. E o fato da gente sair de um plano encarnado para um plano desencarnado, é isso aí, Vera. De uma maneira ou outra, João está zelando pelas duas, de uma maneira bruta e deturpada. Concordo. Para João, ele está correto.
Para João, dentro das crenças dele, ele está correto. Mas ele está com um olhar obcecado, fechado. Ele não está vendo o olhar do outro, a necessidade do outro. Ele está vendo a necessidade dele, a crença somente dele. E quando eu olho somente para mim, vendo somente as minhas necessidades, as minhas crenças, os meus valores, eu estou tendo um olhar para dentro somente de mim e não importa o outro. E quando eu olho só para mim e não importa o outro, eu estou permitindo com que eu tenha uma visão olhando somente para o que eu desejo, para o que eu quero. E quando eu coloco o eu em primeiro lugar, eu estou alimentando o que a gente já falou em alguns momentos atrás. Se quiserem, pode ver, tem uns vídeos para trás aí, sobre ego. E é o ego, muitas vezes, que faz com que a gente se sinta assim. Eu tive meu ego ferido, a minha honra ferida, mas não é o ego que está ferido. Magali, mas ele não pode ficar na terra. Ele tem que ir para onde então, Magali? Se ele não pode ficar na terra, ele vai para onde? Você acha que ele merece um castigo? Você acha que a culpa é de João? Você acha que se você criar um indivíduo desde o primeiro dia que ele nasce até o último dia de sua experiência encarnada, falando para ele que a mulher não pode ter um segundo relacionamento, que a mulher tem que amar somente um único homem durante sua vida inteira. Você acha que depois que ele morre e ele enxerga um cenário diferente, você acha que ele sozinho seria capaz de processar de maneira diferente? Não que isso seja uma justificativa, tá certo? Mas é que muitas vezes nós estamos obcecados por coisas e a gente nem sabe que está obcecado. Porque aquela crença é tão grande aquela crença em nossa mente, que para nós aquilo é a verdade, aquilo é o certo. E a gente está obcecado, está em um processo de obsessão, e para a gente está tudo normal, tudo certo. Isso aí, Magali. Plano espiritual, ser tratado pelos amigos espirituais. É isso aí. E aí, quando a gente está nesse processo de obsessão, faz-se necessário, a gente ter uma ajuda um pouco melhor, um pouco mais elevada. Faz-se necessário ter contato com entidades mais amigas, mais desenvolvidas, que consigam olhar esse cenário como um todo e sem julgar o certo ou errado, porque, na verdade, não tem certo e não tem errado, é um processo de aprendizado, é um processo de desenvolvimento, e a gente aprende, seja na dor, ou seja no amor, mas é um processo de desenvolvimento e de aprendizado. E aí, quando a gente tem essa ajuda desses amigos espirituais, desses conselheiros, desses guias, desses mestres, desses protetores, mentores, talvez o contato com essas entidades nos favoreçam no sentido de poder facilitar a nossa mudança de olhar, de ampliar a nossa consciência, de desenvolver sentimentos mais estruturados, mais equilibrados, mais harmônicos, que nos tragam o entendimento que aquela crença, na verdade, ela é fragmentada, ela é apenas uma pequena visão do que é a verdade. E aí, a partir dessa mudança de consciência, é que, de repente, faz com que o olhar de João mude. A partir do momento
que ele caía na consciência dele que o que mais vale é a alegria de Elisete e a proteção de sua filha, Magali, e que ele, no plano espiritual, ele não consegue fazer isso em sua plenitude, e que ele precisa de alguém no plano terrestre para poder auxiliar isso. A partir do momento que ele tiver essa consciência e ele aceitar isso, é que esse modelo de obsessão se desfaz. Mas isso é um processo de conscientização, um processo de aceitação, e aí é que a gente vai evoluindo. Isso aí. A Vera colocou aqui, né? Uma questão de evolução e atendimento. As situações com obsessores não fluem. Ficam travadas. Só que somos nós mesmos que criamos as nossas relações com obsessores. Somos nós mesmos que muitas vezes permitimos as nossas relações com obsessores. Né? Todas as vezes que Elisete sentiu a ausência de João, todas as vezes que Elisete foi à missa e falou da saudade de João, de quanto que João faz falta, que queria tanto que João permanecesse com ela todos os dias da vida dela, querendo ou não, Elisete também está gerando uma certa obsessão em João e fazendo com que João fique sempre preso a ela também. Porque também tem obsessão de encarnado para o espírito. Todas as vezes que a gente não se permite continuar a vida, seja do plano de cá, ou seja do plano de lá, a gente também trava essa obsessão. A obsessão não é só de o plano espiritual para o plano material. Se Elisete, durante todos os seus dias, continuar chorando e lamentando a perda de João, ela retroalimenta a presença de João naquele ambiente. Ela retroalimenta o sentimento de João em estar ali, proteger aquele ambiente e não deixar ninguém entrar. É um processo, muitas vezes, dessa maneira. A obsessão, ela só dá start quando o obsessor percebe que o obsediado permite essa conexão. Então, gente, eu quis colocar para vocês aí, é legal, eu fico muito feliz em vocês participarem aqui, né? Essa brincadeira que a gente fez aqui de envolver vocês. Mas para que vocês pensem no dia a dia de vocês, nas relações de vocês, entre nós, tá? Que é muito importante a gente desenvolver valores mais nobres, crenças mais estruturadas e relações saudáveis, para que as nossas relações, elas fluam, elas sejam harmônicas. E se por um acaso essas relações elas não forem mais entre encarnados, que essas relações continuem fluindo, que continuam sendo de respeito, de amor, de paz, de harmonia, de desenvolvimento, de evolução, mesmo que seja entre o plano material e o plano espiritual, ou somente no plano espiritual. É esse estágio de consciência que é importante que a gente desenvolva nas nossas relações, porque as relações são passageiras. A gente se encontra, a gente se desencontra e a gente se reencontra. Seja nesse plano, no outro, ou indo e vindo entre os planos. E quando nós temos relações de respeito, de amor, de carinho, de desejo para que o outro esteja bem, feliz, saudável, as relações de obsessão deixam de existir na nossa vida. Mas quando a gente
olha e a gente quer as coisas só para nós, tá? Aí a gente começa a criar ideias fixas e a gente começa a desenvolver esse processo de obsessão. Elisete, isso acontece também com encarnado para encarnado? Ô Elisete, eu tive uma namorada que eu acho que eu não terminei muito bem com ela, agora já melhorou. Na minha adolescência lá, e que eu acho que tinha obsessão, sabe? Porque eu não dava um passo sequer, rapaz, que dava problema. Mesmo a gente não namorando mais, dava fight. Eu tive uma outra namorada lá que eu mesmo não terminei direito, eu ficava com aquela mulher na cabeça o tempo inteiro. Você acha que eu não estava fazendo um processo de obsessão? Ou eu não estava sofrendo também um processo de obsessão? Mas eu não sou... eu não fui inocente nesse processo. Porque, de certa forma, eu fui um elemento ativo e eu permiti que isso acontecesse, ou eu provoquei para que isso acontecesse. Então, obsessão acontece também entre encarnados. Ou você acha que quando a gente vê aquela pessoa ali do lado que está se dando bem e a gente, ao invés de se inspirar por aquela pessoa e fazer da nossa vida ser melhor, eu começo a olhar para aquela pessoa com desejo de ser igual, quando eu começo a olhar para aquela pessoa com o olho gordo, quando eu começo a olhar para aquela pessoa e falo assim, nossa, fulano é assim, fulana é assim. Você acha que isso não é um processo obsessório? Claro que é uma ideia fixa. Obsessão tem a ver com ideia fixa. Eu fico obcecado por aquilo e eu deixo de perceber tudo que está ao meu redor e somente aquilo passa a importar na minha vida e aí eu começo a transformar a minha vida somente em função daquilo e ao invés de eu evoluir na minha vida, não, eu estagno. Porque aquele é o ponto que me deixa travado na minha vida. E a minha vida não vai para frente porque eu fico vivendo em função daquele ponto. E quanto mais eu foco naquele ponto, maior a intensidade, maior é o processo de obsessão e mais travado eu fico. Então, obsessão acontece entre encarnados também. Muito mais do que a gente imagina. Tá certo? Mas, minha gente, são 42 minutos. Hoje o bate-papo foi longo. Espero que essa historinha aí tenha feito vocês refletirem. Tá certo? Porque essas coisas são mais comuns do que a gente imagina. E começam dentro da gente, viu? Começam dentro desse nosso olhar ainda meio turvo, ainda nessa nosso desenvolvimento espiritual ainda muito infantilizado, diante de toda a estrutura e toda a beleza que é a vida. Tá certo? Desejo, todas as vezes que vocês tiverem consciência, eu já ia falar isso, Elisete. Desejo que nas orações de vocês peçam sempre proteção, iluminação, sabedoria, serenidade, que sejam intuídos sempre a escolha do bem, a escolha do amor, da caridade. E fiquem em vigília para que vocês não se deixem abater por essas situações mundanas que ainda nos travam no nosso desenvolvimento e nosso aprimoramento moral. Tá bem? Gente, um grande beijo no coração de vocês. Eu espero que faça sentido essa nossa brincadeira aqui de hoje. Elisete, obrigado aí pela interação. Magali, Vera, João, obrigado. Desculpem a brincadeira, mas foi só para a gente poder tangibilizar um pouquinho, tá certo? Sobre obsessão, que a gente às vezes coloca uma coisa como sendo tão assim, né? E não é, gente. Obsessão é uma coisa que está tão próxima do nosso dia a dia e acontece de maneira tão comum que às vezes a gente nem percebe. Tá bom? Um grande beijo. Desejo a vocês aí uma boa semana, tá certo? E a gente se vê na semana que vem. Até mais, pessoal.